A paz do Senhor, amados. Amém. Mais uma escola bíblica dominical que nós fazemos. E hoje nós queremos falar de um personagem bastante conhecido, que é o rei Davi. Mas não vamos chegar e prestar atenção nessa parte da história dele, né? Não vamos chegar em quem foi o rei Davi. Mas eu queria trabalhar hoje o jovem Davi, né? Quem é o jovem Davi que se tornou então um dos maiores reis que Israel teve? Então, se nós começamos, nós vemos a raiz, né, a origem dele. Ele era o 8º filho de Jessé. Jessé, o belemita, ou seja, aquele que nasceu em Belém de Judá, e por isso ele era da tribo de Judá. E Jesus é chamado depois o leão da tribo de Judá, vindo dessa semente bendita de Davi. Então, ele era o 8º filho. E em alguns momentos ele foi até, poderia se dizer assim, meio que esquecido, deixado de lado, porque imagina, ele era o 8º, né? O 8º filho de Jessé. Então não era o primeiro, não era o seu primogênito, não era aquele homem mais importante. E a gente nota isso quando nós vemos 1 Samuel. Então vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 16. Então, antes disso, Saul desobedece a Deus e Deus o rejeita, e Deus ordena a Samuel, ao profeta Samuel, que então unja um novo rei no lugar de Saul. Então fala para ir a família de Jessé. Então, dentre os filhos de Jessé, ungir um rei. Então nós vemos no verso 16, o capítulo 16, verso 10, ele diz assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então a gente vê que esse jovem era um jovem simples, né, que apacentava as ovelhas, mas ele alcança um testemunho valoroso ainda jovem. E é sobre esse texto, nosso texto base, que nós vamos hoje aprender 7 características do jovem Davi, que se tornará rei de Israel. Então, o nosso texto base é 1 Samuel 16, verso 18. Notem o que o texto diz. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então, são 7 características aqui destacadas para esse jovem, que é Davi, e que eu quero trabalhar não de forma exaustiva, para também não ser muito enfadonho e ir muito longe, mas de uma forma breve, cada uma dessas 7. Então, 7 características são: 1. Ele sabe tocar. 2. Ele é valente. 3. Animoso. 4. Homem de guerra. 5. Sisudo em palavra. 6. De gentil presença. 7. O Senhor é com ele.
É interessante também notar nisso que antes dessa sétima característica tem um ponto e vírgula. E como a gente lembra das regras lá de português, o ponto e vírgula expressa uma pausa um pouco maior, poderia até simbolizar um ponto final, ou uma ideia de um resumo e mudança de ideias dentro de uma oração. E é como se esse jovem estivesse dizendo, olha, ele tem muitas outras características, muitas outras qualidades ou elogios que poderia ser feito a Davi, mas eu vou encerrar aqui e dizer como um resumo ou como uma característica principal, o Senhor é com ele. Então, entrando na primeira característica, ele sabe tocar. Nesse sentido, parece até uma característica secundária, né? Nós não vimos no primeiro texto lido o seu pai descrevendo, não, olha, eu tenho o meu filho caçula que apacenta as ovelhas e olha, ele sabe tocar muito bem a lira, viu? Ele é um excelente tocador. A gente não vê essa descrição. Da mesma forma como a gente não vê quando Samuel o contempla essas características. Ao contrário, ele disse, era ruivo. Ele diz, né, o verso 12, e formoso de semblante e de boa presença. É isso que Samuel vê. Então, em nenhum outro lugar estava dizendo assim, olha, ele toca muito bem. Mas, como nós vemos depois, futuramente, pelo que fica registrado para nós, cerca de 74 dos 150 salmos que estão escritos e ficaram na Bíblia são dados, né, como se fossem escritos por Davi, pelo rei Davi. Então imagina, quase a metade dos salmos foi escrito e composto por Davi, mostrando essa inclinação no louvor, essa inclinação para a música e para a adoração. Então, essa característica que pode ser vista como secundária, neste caso, ela era uma característica que era obrigatória ou eliminatória. Porque o que Saul pediu? Então, verso 17. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então, se ele não tocasse bem, ele estava fora. Então, ao destacar essa primeira característica, que para nós pode ser um pouco secundária, na verdade nós vemos que era uma característica essencial para que então Davi fosse levado à presença do rei Saul e então começasse essa história entre Saul e Davi até que ele se tornasse então o rei depois da morte de Saul. Ok? Então, alguns textos que vão mostrar isso para nós também. Na própria sequência do texto do capítulo 16, verso 23, diz: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Outros textos, então a gente pode ir lá para Salmo, então, livro dos Salmos, então Salmo de número 103. Salmo de número 103, verso 1 e 2, diz assim, ó, bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Um outro salmo mais para frente, Salmo 131, por exemplo, obviamente não vou citar os 74, Salmo 131 diz, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E um texto que o nosso pastor gosta muito, Salmo 133, diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião,
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ponto 2, segunda característica, ele é valente. E nós já discutimos um pouco sobre valentia versus coragem naquela aula sobre Gideão. E o valente é aquele que não tem medo. Isso vai ficar mais nítido a partir da história de Golias, né? Que nós leremos depois alguns trechos. E também se dá talvez a sua fama, também nesse capítulo 17, quando ele descreve quando um urso ou leão sobrevinha sobre o rebanho e ele ia atrás, mostrando essa valentia. Talvez seja esse episódio que gerou a fama que leva esse testemunho no verso 18 do capítulo 16. Mas uma característica também interessante que vem com essa valentia de Davi é a prudência, né? Depois também nós leremos alguns outros versículos e vai mostrar isso. Apesar dele ser valente, ele era prudente. Então, ele não tinha medo, mas ele não ia e se portava de forma insana na batalha. Ele sabia como se conduzir da melhor maneira, e isso é uma parte importante, né? Não sermos valentes e insensatos, né? Mas sermos valentes e prudentes. Então, aqui no texto, no capítulo 17, nós vemos no versículo 34, Davi conversando com o rei Saul, dizendo: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Interessante que antes disso, né, ele falava com os exércitos de Israel reunidos, e ele dizia assim, no verso 26 do capítulo 17: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, mostrando essa valentia dele, porque enquanto Golias vinha afrontar o povo, os exércitos temiam diante dele e recuavam. Mas Davi estava ali ouvindo aquela história e falando assim, não, mas quem é esse aí incircunciso filisteu? Quem é esse cara que acha que pode afrontar o Deus vivo? Então, era alguém valente, mas prudente também. Então, capítulo 18, avançando só um pouquinho, a gente vê no verso 14: E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Da mesma forma, no verso 30, diz assim: E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduzia mais prudentemente do que todos os servos de Saul, porquanto o seu nome era muito estimado. Então, a gente vê a valentia, mas não uma valentia insana, mas uma valentia também com uma prudência. Terceira característica desse testemunho do verso 18 do capítulo 16 que estamos aprendendo nessa manhã: animosidade. Então ele era animoso. Ixi, o que quer dizer isso? Bom, o sentido lá no dicionário diz aquele que tem ânimo, corajoso, que se empenha na realização de uma tarefa. Quem não quer ter uma pessoa dessa ao seu lado, né? Pensa aí, você prefere ter um corajoso ou um covarde? Alguém que está empenhado ou alguém que é desleixado nas suas tarefas? Então é interessante, né? Davi se destaca por ser alguém que tinha coragem e toda tarefa que era dada para ele, ele se preparava e, como diriam os líderes atuais ou pessoas do RH que gostam de ressaltar uma característica
importante em todo trabalhador, aquele que vestia a camisa, que se comprometia, né, com a empresa e com o resultado. A mesma forma era Davi, alguém que a hora que era dada uma tarefa, ele executava até o fim. É interessante também, nesse mesmo capítulo que nós lemos, o 18, Saul propõe uma tarefa para lhe dar a sua filha em casamento, dizendo assim a partir do verso 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Olha que interessante, você dá uma tarefa dizendo assim: olha, eu preciso de 100. Aí Davi vai lá e traz 200. E fala assim: então tá bom, você queria 100, mas está aqui 200. Né? Alguém empenhado em cumprir uma tarefa. Então, animoso. Então, quarta característica: homem de guerra. Nesse momento, parece até que a história não está escrita muito de uma forma cronológica, né? Porque que feitos tinha Davi antes de ir enfrentar Golias em guerra? A Bíblia não relata nada, né? Até parece que ele está, na verdade, falando sobre o futuro dele. Seria um homem de guerra, reconhecido como um homem de guerra. Aquele que depois estaria à frente, colocado por chefe de milhares, né, do exército de Saul. Depois teria os seus 600 homens que se reúnem com ele, e com eles passam por uma série de batalhas, né, contra amalequitas, contra os filisteus em Keilah e assim por diante. Mas naquele momento nós não vemos muito essa visão, né? Tanto que notem esse texto, 1 Samuel capítulo 17, verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, essa era a visão de Saul olhando a Davi. Você não é um homem de guerra, você é um moço. Da mesma forma, olha como Golias enxergava Davi. Verso 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o que levava o escudo e adiante. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Da mesma forma, o próprio Davi, olha o que ele fala quando ele coloca a armadura de Saul. Então, verso 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Então, ele não se apresenta como um homem de guerra ainda.
né? Por isso eu falei, parece até algo que vai falar sobre quem ele seria depois, né? Porque nós vemos lá 1 Samuel, capítulo 24, ele livrando a cidade de Keilá da mão dos filisteus. Depois nós vemos no capítulo 30, após Ziclag, que era a cidade onde Davi estava habitando, ser saqueada e terem levado as pessoas, né, inclusive as duas esposas de Davi cativas, eles vão atrás e conseguem recuperar todos eles. A gente vai ler isso em outras características, né, porque ao mesmo tempo que um texto descreve uma característica, ele também descreve outras em paralelo. Bom, então, homem de guerra. A quinta característica era sisudo em palavras. Sisudo quer dizer sério, muito sério, circunspecto, ou seja, o oposto a alegre. Então, quando a gente vê isso e fala que ele era sisudo em palavras, nós entendemos que, apesar de ser jovem, ele não era um jovem tolo ou não era um jovem brincalhão em que ficava dizendo qualquer coisa ou bobagens, mas ele prestava muita atenção naquilo que ele dizia, ele era muito sério naquilo que ele falava. E isso a gente nota que as pessoas davam crédito a tudo aquilo que Davi dizia. Isso foi importante para ele diante do rei Saul, isso depois vai ser importante diante do rei Aques. Então, nós vamos até ler algumas passagens, porque vai mostrar que as pessoas confiavam naquilo que ele dizia. E mesmo sendo jovem, tendo uma certeza, suas palavras têm uma responsabilidade, discerne bem o tempo e entende quando é que deve falar cada uma das coisas. Então, 1 Samuel, verso 27, então avançando um pouquinho. Então, 1 Samuel, verso 27, verso 12. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Interessante que Aques depois leva ele numa batalha que iriam contra o povo de Israel, né? No capítulo 29. E no 29, 6 e 7, a gente vê o seguinte: então Aques chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até ao dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então, ele, pela sua palavra, até o seu inimigo acreditava nele, confiava nele e o levava e dava crédito ao que ele dizia. Da mesma forma, entre os próprios irmãos e líderes, né, ele é colocado como um líder ali por homens que eram reprovados e acabavam fugindo do poderio de Saul. E esses homens estão com ele, voltando dessa peleja, que acabaram não pelejando, né? E chegam e contemplam a sua cidade, Ziclag, saqueada, como eu disse anteriormente. Então, capítulo 30 de 1 Samuel. Aí eles vão atrás, eles começam a perseguir esses amalequitas, e no meio dessa perseguição, pelo cansaço físico, alguns dos valentes que estavam com eles, alguns desses homens, ficam para trás. Então, quando eles conseguem alcançar, destroem os amalequitas e voltam com todas as famílias salvas e também com os despojos recuperados, olha o que o texto diz, capítulo 30, verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá.
Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem de tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Então, até entre os irmãos, após ter uma briga por causa de dinheiro, de despojos da batalha, ele conseguia prevalecer com as suas palavras e as pessoas davam crédito e ouviam. Então, quinta característica, esse sisudo em palavras. Sexta característica, de gentil presença. Essa é uma característica que seria importante, né, para ele estando presente na presença de um rei. Então, gentil quer dizer nobre, delicado, amável, aprazível. Então, era aquela presença que você acaba se agradando de ter contigo, né? Uma pessoa de um gentil aspecto. É interessante que isso até parece um contraponto aos nossos olhos com relação a ser homem de guerra. E até eu gosto bastante de desenho animado e me veio uma figura aqui à mente, uma cena, né, que descreveria bem isso. No filme Valente, os líderes dos clãs chegam, né, para se apresentar ao rei deles e cada um está falando dos feitos do seu primogênito. E um deles começa a descrever os feitos e as pessoas estão contemplando um homem bem forte, cheio de cicatrizes, e daí eles até começam a acreditar naquilo que o líder estava falando. Só que esse cara não era o filho do líder. Esse cara era um dos guerreiros daquela tribo. E daí sai da frente do filho, e o filho é um garoto magrinho, com um cabelo com uma franja super grande cobrindo um dos olhos. E na hora que você olha ele, você fala assim, não, esse aí não pode ser um homem de guerra. Esse aí parece que nunca saiu de perto da saia da mãe dele. Né? Então é a mesma coisa, alguém de gentil aspecto, de gentil presença, parece aquela pessoa que foi sempre muito bem cuidada e que nunca passou por essas dificuldades. Inclusive é uma pessoa que não traz uma ameaça, né? Você olha para a pessoa e você não se sente ameaçado. Isso é interessante, porque Saul não se sentia ameaçado por Davi no começo. Porém, quando as mulheres começaram a cantar as vitórias de Davi, Saul se enciumou, né? Nós temos isso no texto de 1 Samuel 18, verso 7, diz: E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que falta senão só o reino? Então ele começa a ficar preocupado com a pessoa de Davi, porque Deus não estava mais com Saul, né? O Espírito de Deus tinha se retirado de Saul. O povo gostava dele e todas as ações que Saul fazia para tentar prejudicar Davi rendiam ainda mais crédito para a pessoa de Davi. Então ele colocou à frente de milhares para ser participante do exército. E quanto mais ele saía e voltava, mais vitorioso ele era e mais o povo, ele achava graça aos olhos do povo. Depois ele falou assim, olha, eu vou dar a minha filha e pedir os prepúcios, a passagem que eu já li. E daí, achando que os filisteus acabariam matando a Davi. E mais uma vez, ele com muita prudência se conduz e ele dá a sua filha. Então agora ele tem um vínculo com o rei. Ele é genro do rei. Então o povo está a seu favor, está crescendo na graça. Agora ele é parte da família do rei.
Jonatas, o seu primogênito, gosta muito de Davi. Então o que falta para ele ter o direito do trono? O que ele vai fazer se não pedir que eu abdique do trono em favor dele? E aí começa a aumentar a inveja, o ciúme e a ira que Saul tem sobre Davi. Então Davi foge da presença de Saul. Mas ele era alguém de gentil aspecto. Sétima característica para a gente fechar essa aula. Então, o Senhor é com ele. E essa com certeza é a característica principal que nós também, quem não gostaríamos, né, de ser reconhecidos como aquele que o Senhor está junto. Né? O Senhor tem sido conosco. Esse é um testemunho maravilhoso, né? Então, tudo aquilo que ele faz, o Senhor abençoa, porque o Senhor é com ele. Essa é uma certeza que Davi tinha, né? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Então, Davi tinha essa certeza de que o Senhor estava com ele e ele entrava e saía da presença de todo o povo e era abençoado por Deus. Então, não é só alguém que passa por apertos, mas reconhece que durante o aperto o Senhor é presente e por isso ele é livre. Então ele bendiz, glorifica, exalta o nome do Senhor. Mas mais uma vez me chama a atenção isso, porque a gente está falando lá no começo da história do jovem Davi. Então parece de novo que tem uma inversão na história, ou que aquilo não está em ordem cronológica, né? Porque quais eram as experiências de Davi até aquele momento? Depois a gente até poderia dizer, sim, realmente o Senhor era com ele, porque nós vimos uma história vitoriosa em Davi. Mas até aquele momento, um momento da sua juventude, pouco se fala dessa prosperidade ou confiança inabalável que o Senhor agia sobre a vida de Davi. Mas, de novo, vamos ler alguns textos que mostram isso. Então, verso 1 Samuel 17, 45 a 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Outro texto interessante, 1 Samuel, verso 12, que vai dizer: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Outro texto, 1 Samuel 24, verso 4, né? Diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Então, aqueles que seguiam Davi mostrando: olha, o Senhor tem te dado o teu inimigo na tua mão. O que você vai fazer? Né? Da mesma forma, não uma vez, mas 2 vezes, Saul se encontrou com a sua vida nas mãos de Davi. Então, outro texto, 26, verso 8. 26, verso 8, diz: Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Verso 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Outro texto, então, que vai mostrar não só
que Deus era com ele, mas Deus era com ele porque ele buscava ao Senhor. Então, capítulo 30, verso 8, diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então, o Senhor era um Deus bem presente. Então, recapitulando os pontos, nós temos hoje 7 características que foram apontadas para o jovem Davi, que se tornaria o rei Davi, que nós bem conhecemos na história. Então, primeira característica, ele sabe tocar. Segunda característica, ele é valente. Terceira, ele é animoso. Quarta, era homem de guerra. Quinta, sisudo em palavras. Sexta, de gentil presença. Sétima, e uma das mais importantes, o Senhor é com ele. Que nós também possamos aprender isso neste dia e que o Senhor seja com todos nós. Ele nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que Deus nos abençoe.